Eu me considero uma pessoa bastante vaidosa, né? Da minha imagem, gosto de moda, gosto de roupas. E uma das coisas que esbarra nisso, nas minhas indagações, é a questão com o corpo. E eu já fiz uso de hormônios, né, anabolizantes, justamente para tentar atingir esse corpo perfeito. Contei isso aqui no canal já, tive problemas, né, naturalmente, efeitos colaterais que me fizeram abandonar isso. E também reflexões filosóficas, né? O porquê que essa perseguição, essa busca por um corpo perfeito, por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente acha atraente um corpo musculoso, com gordura baixa? Porque pessoas, geralmente, na nossa sociedade, principalmente nas redes sociais, né? Que tem esse corpo, né? Esse ideal, esse corpo estético, escultural que a gente costuma falar, são pessoas que facilmente conseguem ficar famosas, né? Conseguem patrocínios, ter influência, viram aí influenciadores digitais, celebridades, etc. Então, hoje eu quero fazer uma reflexão lá na sociedade grega, que foi talvez a primeira sociedade a idolatrar o corpo. E a gente vai fazer um paralelo com os dias atuais, onde é muito mais intensificado, né, esse objeto de desejo, essa relação com o corpo, com a nossa imagem, e a gente tentar entender, tirar algum proveito dessa história toda. Então seja bem-vindo à Filosofia Infinita, que tem vídeo toda semana. Estou me esforçando para produzir mais conteúdo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexão, de filosofia, política, sociedade, consumo, considere se inscrever aqui no canal. Pessoal, primeiro que essa é uma questão minha, né? Com o corpo, ou seja, nunca tá bom, né? A gente, pelo menos eu, né? Eu treinava pra quê? Qual que era o fim que eu ia na academia? Ficar shapeado, né? Então, sem hipocrisia nenhuma. Eu não treinava pela saúde, eu não treinava. Eu treinava porque, cara, eu quero ficar sarado, quero abdômen definido, gordura baixa. E por isso estou de camiseta hoje aqui para mostrar meus músculos, que eu não sobrou muita coisa depois que eu larguei os hormônios, né? E justamente essa é a reflexão, né? De por que que, na minha cabeça também, eu olho uma pessoa musculosa, shapeada, assim, e falo, caraca, que massa, velho, eu queria ser assim também. Isso é muito antigo, pessoal, né? Então não começou naturalmente na nossa geração, na nossa sociedade atual, contemporânea, mas lá na Grécia Antiga. E eu vou mostrar para vocês como que esse conceito, essa idolatria ao corpo, ela acaba, pelo menos ao corpo musculoso, né, que eu me refiro, esse corpo estético, proporcional, com baixo percentual de gordura, atlético, etc. Ele, depois do final do Império Grego, né, basicamente, ali da sociedade grega, com o seu declínio, isso se perde na sociedade. Se a gente observar ao redor do mundo, isso nunca surgiu de novo de forma tão intensa, né? Uma sociedade que idolatrava o corpo musculoso. Hoje a gente vive isso. Então, são quase 2, 3 mil anos, né, após a sociedade grega surgir com isso. Eu quero ilustrar esse vídeo. Deixa eu ver se a imagem está aqui. Essa é uma escultura muito famosa, né, pessoal? Talvez seja a escultura desportiva mais famosa do mundo, que é o Discóbolo de Miron, né? É o nome dessa estátua, né? Uma estátua grega, mais ou menos ali, acho que 400 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, alguma coisa nesse sentido. E a gente consegue perceber, né, como que a sociedade grega, ali no seu auge, né? A gente está falando aqui na era das Olimpíadas, que eu já vou falar sobre isso, né? O surgimento das Olimpíadas. O peito definido, né? A estátua, ela visava mostrar o quê? Né? Justamente isso, né? A fisicalidade do indivíduo, os músculos aparentes, você vê o ombro, você vê até aqui, né? Eu não sei se tá dando para ver a setinha do mouse, né? Mas se você olhar o bíceps dele, você vê até a veia, né? Então você vê ali um baixo percentual de gordura. Ou seja, isso aqui ilustra, pessoal, como que os gregos enxergavam o corpo. Então, eles tinham paixão por isso, mas com um motivo bem diferente, né? Deixa eu voltar aqui. Eles tinham um propósito muito diferente, que era o seguinte, né? A sociedade grega, ela via o corpo como uma expressão do divino. Então, ela enxergava vamos dizer assim, esse corpo, essa estética, tinha uma palavra, né? A palavra era kalo,
Kalokagatia, que significaria algo como belo, bom, ou seja, a perfeição física, ela estava ligada a uma perfeição moral e intelectual. Então o corpo ele estava associado a isso, né? Não era futilidade. Hoje a gente costuma associar, mais ou menos, né? Quando eu tô falando, a sociedade virou de cabeça para baixo, né? Os pés pro alto. Mas associava a pessoa, o marombeiro, por exemplo, como uma pessoa burra, né? Ou seja, era uma futilidade, você é fútil, etc. Na Grécia, não. Esse corpo era sinal de que, né, você estava alinhado espiritualmente com os deuses, de que você era uma pessoa ética, moral, etc. Além disso, né, a palavra que a gente conhece hoje como academia, que antigamente era ginásio, né, era muito comum na Grécia, ou seja, eram espaços que eles não visavam somente o aprimoramento do corpo, mas principalmente do caráter. Tanto é que Platão, né, quando ele escreve A República, um dos maiores livros sobre um modelo de sociedade, um dos livros de filosofia mais estudados de todos os tempos, o Platão ele defendia que a educação física, ou seja, desde cedo as crianças praticarem exercícios físicos, principalmente os guardiões, que seria essa classe. O Platão dividia a sociedade em algumas classes, né, essa sociedade que ele imaginava na República. E os guardiões, que seriam, vamos dizer assim, a polícia da cidade, digamos assim, era obrigatório a educação física. E não para ficar forte, não tinha essa noção, né? Essa noção que a gente tem hoje, né, pessoal, de que o corpo está completamente desassociado nessa estética. Não, para os gregos, aquilo ali formava o caráter da pessoa, né? Portanto, a Grécia ela sempre admirou o corpo, mas como eu falo para vocês, não era algo banal, fútil. O corpo perfeito estava alinhado, primeiro, com Deus, seria Zeus, né, principalmente. A gente vai falar sobre as Olimpíadas aqui, que era praticamente uma homenagem, né, um tributo a Zeus. E validação moral e ética. Então o corpo ele não era o que é hoje, que é produto do consumismo, suplementos, procedimentos estéticos e capitalismo tardio, né? Ou seja, esse culto ao corpo hoje, ele serve a um propósito, que é o quê? Vender alguma coisa, né? Ou você está vendendo o seu estilo de vida, que por trás dele tem alimentação, dieta, suplemento, alimentos específicos, vitaminas e até mesmo anabolizantes. E é tudo muito fútil, né? Então, a minha indagação era assim, de uma pessoa que já usou hormônio, que viu meu corpo ficar top, né? Percentual de gordura baixo e tal, pegando muito peso, para hoje, o que eu considero, vocês estão vendo, um corpo normal, né? Eu não tenho muitos músculos, não tenho gordura baixa, eu tenho um corpo normal. E por que me incomoda, né? Porque acaba incomodando. Você fala, cara, eu tenho um corpo normal, assim. Ou seja, o normal passa a te incomodar. Porque a gente está numa sociedade que está criando um senso estético, e eu falei disso num dos primeiros vídeos aqui do canal, que eu falo sobre a banalização dos procedimentos estéticos. Porque no mundo onde o silicone, por exemplo, nas mulheres, começa a ser comum, quer dizer, a mulher que não tem o seio grande, ela não encaixa nessa sociedade. E aí ela se vê desde pequena já com esse desejo de, cara, eu quero ter o peito maior. Então eu vou fazer silicone. E eu conheço várias pessoas que o sonho da vida é fazer o silicone. E todas que colocaram, a grande maioria que eu conheço, falaram, eu realizei um sonho. Eu realizei um sonho em colocar o silicone. Por quê? Bem, porque essa sociedade, ela criou uma imagem de que a mulher bonita e ideal, ela tem um seio grande, duro e firme. Isso se aplica a tudo, inclusive ao senso estético. E eu queria voltar rapidamente sobre as Olimpíadas, pra gente fechar essa questão, porque, deixa eu abrir aqui. Essa é uma escultura também, né, talhada no mármore, que mostra um pouco dos Jogos Olímpicos. Você sabia que a Olimpíada, que surge principalmente em Atenas, na Grécia, os praticantes faziam as Olimpíadas pelados, nus, como aqui é retratado. Então você consegue reparar em algumas coisas. Primeiro, o pênis minúsculo, brincadeira à parte, né? Mas eles focavam muito no quê? Olha só o abdômen, o oblíquo marcado, baixo percentual de gordura, os músculos ressaltados e os homens ali nus, né? Por quê? Porque eles praticavam nus porque era bonito de se ver, era uma homenagem aos deuses.
Então, eles se davam, vamos dizer assim, ao trabalho de praticar os Jogos Olímpicos, né, pelados, porque era bonito ver aqueles corpos, né? Aquilo ali era um alinhamento entre divindades, entre a ética, a moral, a formação do caráter da sociedade. Então é algo que me chama muita atenção, né? E isso, pessoal, hoje se perdeu completamente, né? Hoje, o corpo perfeito, digamos assim, né? Ele se distanciou completamente desse equilíbrio grego entre corpo e espírito. Hoje, o corpo perfeito é sinal de quê? Status, disciplina, até mesmo saúde, mas de consumo, de individualismo, de egocentrismo. Então, muitas vezes, por exemplo, por que eu usei anabolizante? Vou falar por mim agora. Não faz bem para minha saúde, na verdade, faz mal para minha saúde. Eu já sou casado, então, tipo assim, eu não precisaria conquistar mais ninguém. Mas eu usei porque eu queria impactar como os outros me enxergavam. E uma das coisas que eu falo no vídeo dos anabolizantes é, no momento que eu comecei a usar e dar resultado, eu recebia muitos elogios. Cara, tu tá grande, que você tá tomando, tal, tal. Isso teve um impacto profundo na minha mente, assim, de olha só. Ou seja, você tem uma validação social muito grande, né? Michel Foucault, que, né, um grande filósofo da contemporaneidade, ele não vai falar diretamente sobre o culto ao corpo, né? Mas ele usa um conceito que é essa sociedade disciplinar que ele falava, né? Ou seja, o corpo é um objeto a ser controlado. Então, vamos dizer assim, a sociedade, a indústria, ela vai ditar o que é o corpo perfeito. E esse corpo, ele está se tornando cada dia mais difícil de ser alcançado, né? Se a gente vê a naturalidade, a banalização dos procedimentos estéticos, por exemplo, de harmonização facial, arranca o nariz, enche a boca, botox, estica, tal, arruma a orelha. Cara, transplante capilar, silicone, lipo HD, é uma enormidade de procedimentos estéticos que o ser humano comum, ele não tem como atingir. O meu dente, ele não é totalmente branco, né? Mas o padrão estético que está se desenhando agora é o quê? Aquele dente perfeito, branco, que só é possível de ser atingido com lente, que é raspando os seus ossos aqui para colar as lentes aqui. Então, a pergunta que eu faço é como fugir disso, né? Porque é muito fácil falar, pessoal, isso tudo é bobeira, dane-se. Não, há uma pressão social, nos homens menos, nas mulheres muito mais, né? Eu sempre falo, bem, eu tenho, né, a minha axila aqui, perdão em ultrajar vocês, até meio suada. Mas isso é normal, muita gente fala, se uma mulher tiver essa proporção de pelo na axila, ela é vista como suja, mal cuidada. Por quê? Né? É um acordo social, não é um acordo social que a gente fez informalmente, digamos, porque não está escrito em lugar nenhum, mas é um acordo de que, olha, mulher bonita e mulher limpa, ela é depilada. Percebe? Então a gente tem uma sociedade, como Michel Foucault falava, que ela regula os corpos de forma indireta, né? De forma, vamos dizer assim, informalmente, porque não está escrito expresso em lugar nenhum, é um acordo inconsciente de todos. E hoje paira sobre essa sociedade, novamente, após 3.000 anos, após 2.000 anos, a gente tem um culto ao corpo de novo. Mas ele é completamente deslocado de qualquer senso de ética, de dever, de moralidade, de construção de caráter, como era na Grécia. Hoje o corpo estético é fruto do capitalismo, praticamente, né? De você usar produtos, e se você seguir qualquer influenciador fitness, eles vão te vender alguma coisa. São os suplementos, a creatina, enfim, whey protein, uma infinidade de suplementos que podem melhorar você, vai te deixar com o corpo tal, etc, etc. Ou seja, quem se beneficia disso tudo é uma indústria chamada de wellness, que eu ainda quero falar sobre ela em outro vídeo, que é essa indústria do bem-estar, né? Que é suplemento, vitamina.
Essa indústria, ela tá faturando, para vocês terem uma ideia, a indústria wellness, ela tá faturando muito mais do que a indústria farmacêutica. Tem noção disso? A indústria farmacêutica, que sempre, principalmente nos Estados Unidos, né, é uma potência gigante que vende remédios, cara, ela tá sendo superada pela wellness, que vende não remédios, suplementos, ou seja, coisas que as pessoas não precisam. É um suplemento. É algo adicional. E ela está superando, já superou há muito tempo, né? Ela superou a indústria farmacêutica. Então, para finalizar, esse é o contexto. Você tinha uma sociedade grega que idolatrava os corpos com fins, vamos dizer assim, fins bons, né? Se a gente pudesse ter um julgamento moral aqui, né? Porque era voltado para a construção do caráter, para um indivíduo ético, né? Você ter aquele corpo mostrava resiliência. Hoje, esse corpo, primeiro que ele é quase inalcançável, né? É muito difícil você ter um corpo perfeito, sem uso de anabolizantes, sem uso de procedimentos estéticos. Naturalmente é muito difícil, tá? E outra coisa, isso tá acabando com a saúde mental de todo mundo, né? Porque há uma pressão de que você tem que ter esse corpo. Então eu olho meu corpo hoje, às vezes me sinto mal. Falo, caramba, poxa, eu queria ter a barriga trincada. Mas por quê? Para impressionar os outros, para me encaixar nessa sociedade. Eu acho que aí que tá o problema. O problema não é ter o corpo bonito, estético. E veja que eu tô me referindo ao bonito justamente a esse corpo. Por quê? Porque a gente convencionou isso. Então, embora o meu corpo seja normal, ele é saudável. E isso não é suficiente mais. Poxa, eu tenho um corpo completamente funcional, saudável, mas ele não tem definição, ele tem um pouco de gordura, ele não tem massa muscular, ou seja, esse físico não é legal. O que você acha sobre isso? Eu ainda não tenho respostas, assim, né? Mas eu quero, de fato, é um trabalho que eu tô fazendo esse ano de 2025, me desvencilhar um pouco disso. Eu quero estar feliz com o meu corpo, né? Que eu tenho hoje. Porque ele é funcional, ele me leva para qualquer canto. Eu nunca fiz uma cirurgia. Nunca fiquei internado. E mesmo assim, às vezes eu me sinto insuficiente. Caraca, eu queria treinar mais e... Caraca, ficar com o abdômen sarado e tal, não sei o quê. Por que eu quero isso? Porque isso tá completamente distante de qualquer senso de, não, eu quero isso porque vai meu caráter. Não, não é. São coisas fúteis. E a gente vai morrer um dia. Então, às vezes eu me pego pensando nisso, né? Cara, pra que tanto esforço e deixar o corpo assim? Se às vezes um mês que você come errado, ele vai embora. Quem já fez academia sabe, né? Que a volta é tenso, você entra de férias e com um mês sem ir, você vai voltar, já não pega o mesmo peso, ganha gordura rapidamente, ou seja, é uma coisa completamente efêmera. E por que a gente passa o dia inteiro buscando isso? Você tem uma resposta? Eu quero saber a sua relação com o seu corpo. Hoje você se olha no espelho pelado, como os gregos nas Olimpíadas, e se sente feliz? Ou alguma coisa te incomoda no seu corpo? Comenta aqui embaixo, nosso vídeo sempre continua aqui nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Um abraço para todo mundo.